anos foi vítima de um câncer. Morreu aqui no Rio de Janeiro. A última entrevista do Léo Batista foi no Conexão Globo News para falar de Cid Moreira, amigo, colega de profissão, que faleceu em outubro do ano passado. Vamos olhar? Gente, eu tenho a honra, nós temos a honra de receber aqui no estúdio Léo Batista, meu querido. Tudo veio aqui. Por quê? Por quê? Porque você é meu ídolo. Porque você sabe o quanto eu adoro te encontrar. Então a recíproca é verdadeira. Aliás, estou com duas pessoas que eu admiro muito aqui no estúdio. E Né? duas pessoas que te admiram, Léo. É exatamente. Você é nosso... Miriam Leitão e Leilane Neubart. Léo, gente, vamos falar um pouquinho. Léo tem, bom, não vou nem dizer, né, da carreira do Léo, que eu vou me perder aqui, mas Léo tem pelo menos 55 anos de Globo, de TV Globo, De né? TV, depois tem 5, antes disso, 5 de Rádio Globo. Quando eu cheguei na Rádio Globo, tinha 5 aninhos a rádio. Quando eu entrei aqui, tinha 5 aninhos, quer dizer... E trabalhou muito com o Cid. Como é que era dividir a bancada com ele? Eu me lembro de uma coisa curiosa. Eu fazia, geralmente, no Jornal Nacional, o esporte. Né? Loteria esportiva, notícias de quem vai jogar, não vai, a tabela. Resultado dos jogos. E o Cid, o jornal em si, noticiário nacional, local, internacional, enfim. Ele era sempre sossegado, chegava lá, só ia dar uma olhada, nem olhava, né, sabe tudo, era, né, porque ele era bom mesmo, né? Eu é que era ainda meio. Mas ele olhou e falou, ué, eu acho que esse negócio aqui está errado. O que está errado, Cid? Então, você que tem que ler o esporte, estão me dando o esporte. Falando, Cid, a menina fulana, ela pediu hoje, excepcionalmente, porque você repara que... Eu nem me lembro o que foi, eu sei que era para facilitar a armação do jornal. Então, aí ele, muito a contragosto, ele leu a parte... Ele não gostou? Parece que não, eu não sei, me pareceu que ele não ficou muito de acordo, não. O morro desaba, 30 mil toneladas de terra fecham uma das principais estradas do país. Um rio sobe 12 metros em Minas e a inundação deixa uma cidade inteira embaixo d'água. Vamos falar um pouquinho, Léo, dessa mudança da TV preta e branca para TV colorido. Mudou alguma coisa para vocês, assim, naquele dia a dia na bancada? Foi uma surpresa, apanhou todo mundo desprevenido. E como é que a gente faz agora? Que cor? O que é mais adequado? É assim ou é assado? Ninguém sabia nada. E a coisa entrou para um caminho de ridículo, né? Porque o começo, se você pegar um arquivo, uma cita, você vai ver. Qualquer um daquele tempo... Até os próprios atores e tal, quando começou a novela também, era um exagero, né? Porque estavam experimentando cores e... a TV... Aproveitando, né? A cor tem que ter... Bom, mas não precisava botar aquele vermelhão, amarelão, verdão, era um arco-íris, né? Você entrava no ar, uma coisa horrorosa. Alguma vez você viu o Cid ou nervoso, ou preocupado, ou aflito com o jornal? Não, ele tinha um jeito de ser que parecia que ele era, não é mal-humorado, que ele era muito formal, mas não era, ele era doce pessoa, era o jeito dele. Tem uns que são malucos, agitados, tem outros que são, né? Ele era calmo, mas ele era uma pessoa alegre, era uma pessoa agradável. Eu lembro muito dele ser agradável e muito querido pelos colegas. Muito. Ele ficou muito alegre quando um dia apareceu um jovem, modestamente vestido, que me procurou e disse, Léo Batista, é o seguinte, estou com uma missão aqui do arcebispo, não sei o que, da igreja, que nós estamos com um plano aí de gravar salmos, gravar a Bíblia, gravar não sei o quê. E como eu sou de uma igreja lá de Rio Claro, perto de Cordeirópolis, vizinho da minha cidade lá no interior de São Paulo, e eu fui encarregado e tal. Aí conversamos um pouquinho e falou, amigo, não leva a mal não, negócio de política, religião, futebol mesmo, por obrigação. Eu tenho horror dessas coisas, eu não me meto não.
puxa, mas caramba, é uma coisa bonita, não sei o quê, e evidente que não vai ser de graça. Tá? Aí, gravar salmo, eu falei, fica, o Jornal Nacional está no ar. Falei, tá, você não pode me apresentar, então, o Cid Moreira? É isso. Tá vendo? Então tá, aí fui lá, apresentei o Cid e fui embora. E deu no que deu. Pronto. O Cid gravou a Bíblia. Gravou, ganhou dinheiro, e eu fiquei chupando o dedo para deixar de Meu amor, você está aqui até hoje. Você está com a gente até hoje e você não ficou chupando o dedo coisa nenhuma. Você está aí fazendo história junto com a gente. A gente vai para o intervalo e vai continuar conversando aqui no estúdio. Eu posso ficar mais um pouco? Pode ficar, você pode tudo aqui. O Léo fala sem parar e não há quem segure. Fica aqui no intervalo com a gente. Bem feito que você me chamou. Que conversa deliciosa, gente, que presença. Vamos ter mais uma conversa deliciosa em homenagem a Léo Batista. A gente conversa agora, eu e Lins, com Cafu, capitão do Penta, e Arthur da Pieve também aqui para a gente fazer essa homenagem a Léo Batista. Cafu, obrigada pela sua presença aqui na Globo News. Marina, é um prazer enorme estar com vocês, né? Infelizmente, em uma ocasião como essa, prestando uma homenagem àquele que foi um ícone para nós, né? Quando se fala de jornalismo, se fala de jornalistas, se fala de pessoas que fizeram história e marcaram no futebol, nós temos que falar do Léo Batista. Que personagem, um personagem que vai ficar eternizado em todos nós, né? A voz do Léo Batista, a maneira que o Léo Batista levava a notícia para todos nós é uma coisa impressionante. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ser entrevistado por ele, mas eu gostaria, eu vendo a entrevista dele agora aqui, sabe, me deu uma saudade. Nossa, como eu tinha vontade de ser entrevistado pelo Léo Batista, cara, só para ficar olhando para ele, ficar admirando o quanto ele foi importante para o mundo e para o futebol também. O que você se lembra das várias coberturas que ele fez? Foi Copa, foi Olimpíada, foi Fórmula 1. Tem alguma coisa que te marcou mais, Cafu? Assim, porque esse vozeirão dele é o que você falou, né? Ninguém vai esquecer nunca. Então, e ele contou essa passagem que ele fez a narração da Bíblia, né? Isso marcou muito também. Mas quando se fala de futebol, ele narrando o jogo, ele narrando a Fórmula 1, ele fazendo um simples comentário, você já falava, o Léo Batista tá aí. Como é impressionante, como ele marcou e marca a história na vida de todo mundo, né? Principalmente na nossa, que tivemos a oportunidade de conquistar alguns títulos e ter a oportunidade de escutar o Léo Batista falando, olha, o Brasil é campeão. Isso é fantástico para nós. Acho que essas são as imagens que acabam ficando mais marcantes para todos nós. Pois é, porque mesmo sem entrevista, tenho certeza que o Léo Batista deve ter narrado muito jogo em que o Cafu participou. Obrigado pela presença aqui com a gente, Cafu. E você estava falando isso, é um momento triste que a gente encontra. Já a gente vai jogar para o Dapiev também, que já chegou aqui para falar com a gente. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente tirar um pouco de um sorriso na cara também, porque o Léo Batista era uma figura muito alegre mesmo, né? E só o fato de ter relembrado que ele narrava, fazia a voz da Zebrinha também, que contava os resultados ali da loteria esportiva do Fantástico, e as pessoas ficavam vendo o Fantástico para ver. Antes dos cavalinhos aparecerem no Fantástico, tinha a Zebrinha também. então o Léo Batista tinha isso. Algumas pessoas diziam que ele era meio ranzinhas aqui e ali, mas sempre tinha um bom humor que acho que era maior do que isso, né, Cafu? Isso é importante para o esporte, para o futebol também, né? É verdade, Arthur. Eu não queria revelar minha idade não, para falar da Zebrinha, viu? A gente já revelou, a gente já entregou aqui, né, Lins? E Zebrinha, cara, é impressionante. Não tem como realmente você não falar do Léo expressando um sorriso, porque ele era a cara da felicidade, ele era a cara da alegria. Ele transmitia para nós, sabe, uma serenidade. Mesmo quando ele tinha que dar uma notícia triste, ele dava uma notícia assim, sereno, de uma maneira que não te deixava tão triste. E relembrando aí da Zebrinha, é impressionante a maneira com que ele passava, a maneira com que ele entrava dentro das nossas casas, né? Como eu falei no começo, tem personagens que marcam a história. E o Léo marcou e vai ficar eternizado na história de todos nós, jogadores de futebol, seres humanos, brasileiras, pessoas que realmente teve a oportunidade de escutar a voz dessa pessoa que entrou nas nossas casas de uma maneira muito, muito bacana. Dapi, querido, o Cafu falando com um sorriso no rosto, né, dessa despedida, dessa homenagem que a gente faz a Léo Batista agora. E lembrando que ele tinha certeza desde o início da vida dele, ainda criança, ele improvisava microfone, sabia o que queria.
né? Tinha uma certeza dessa carreira que ele queria, enfim, talvez não da dimensão que tomou, né? Da importância que ele tem para o Brasil todo, mas já sabia desde o começo o que queria da vida. Boa tarde, Cafu. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Lins. Boa tarde, assinante. Vocês têm razão. É difícil não lembrar do Léo com um sorriso no rosto, por conta de tudo que ele representa nas nossas vidas. Quis o destino que ele morresse no dia tradicional da rodada de futebol, né? Domingo à tarde. Ele está muito associado, embora não tenha feito só isso, à história do futebol do Brasil, por conta de narração ainda nas rádios de São Paulo, do interior e capital, e depois Rio de Janeiro, onde ele estabelece na década de 50 ainda. Então ele desempenha um papel no imaginário afetivo, ele, a Zebrinha, as entrevistas dele, ele ali no estúdio com Leilane, Miriam, Valdo e Camila, ele era aquilo, né? Ele adorava contar histórias. Ele fala assim, bem feito que me chamou, porque eu vou contar histórias agora, é difícil de parar. Ele adorava conversar em corredor, contar histórias de todos os tempos, do presente e do passado. Então é uma tristeza, por um lado, naturalmente, mas sabendo da vida longa e produtiva e tão benéfica para tanta gente que ele teve, a gente está aqui prestando essa homenagem ao Léo Batista, que era, como ele disse no trecho da entrevista, de Corderópolis, né? Ele começou como torcedor do 15 de Piracicaba e depois, quando veio para o Rio, foi escolhido pelo Botafogo. Então ele pôde ver o Botafogo ser campeão brasileiro pela terceira vez e campeão da Libertadores pela primeira. Essa alegria ele ainda teve. E foi homenageado pelo Botafogo, né, da Pia, com a sala de imprensa ali no Engenhão, sendo batizada com o nome dele, e você via a felicidade estampada no rosto. Agora, aproveitando, falando um pouquinho dessa carreira dele, uma carreira brilhante, quer dizer, a gente viu ali no VT que fizeram de perfil dele, como ele já chegou a apresentar ao lado de Cid Moreira o Jornal Nacional, mas ele era, sem dúvida nenhuma, ligado ao esporte, era um homem da narração esportiva e da narração dos gols. E sobre isso é muito interessante, nesse momento em que a gente vê as discussões sobre etarismo, questão da idade, como foi longeva essa carreira dele, né? Ele era funcionário da Globo desde 1970 e trabalhou até bem pouquíssimo tempo atrás. Era possível encontrar com ele aqui na portaria da Globo, muitas vezes batendo papo ali com o pessoal, ou antes, quando a padaria ainda estava funcionando ali na frente, ele vivia na padaria também, trocando ideia. Mas é interessante isso, como ele mostra a importância da experiência também de profissionais no meio, que é o jornalismo esportivo, muito ligado à juventude também, né? Sim, isso é uma marca, né, de profissionais como Cid Moreira, do qual a gente estava falando. No futebol, felizmente, né, Cafu, isso também tem diminuído bastante, né? A preparação física tem ajudado os jogadores a terem uma carreira mais longa e saudável, né, por conta de toda a preparação que vocês têm hoje em dia. Então, isso é uma marca, é um plus a mais, vamos brincar assim, que o seu Léo deixou conosco, né? E ele tem essa linguagem, essa ligação com a palavra. Tem uma história engraçada, quer dizer, como tanta gente da era do rádio, o nome dele não era Léo, né? Ele era João Batista Belinasso Neto. E aí, numa transmissão de rádio, Luiz Mendes, grande locutor, também já falecido, se embananou na hora de falar Belinasso, aí me batizou, você vai ser Léo. Aí virou Léo e Batista de João Batista, que era o nome que ele tinha ganhado dos pais, que eram imigrantes italianos. Então, uma história que acompanha não só a história da televisão, né? Ele, como lembrava ali na entrevista para o Conexão, ele está na Globo desde que a Globo era uma jovenzinha de 5 anos, né? E está completando 60 esse ano, mas ele também tem uma longa trajetória na rádio, né? A voz dele incrível e curtida ali na transmissão radiofônica. Aqui, falando com você, a gente lembra de gol, de futebol, dos gols do Fantástico, né? Que ele narrava tão bem, né? O Léo Batista, era uma coisa assim que a gente esperava para acompanhar mesmo, esse resumo que ele trazia. Mas você chegou a acompanhá-lo, a acompanhar a narração dele de outros esportes? Você gosta, por exemplo, de Fórmula 1? A gente está falando, né, na alegria que ele deu a vida inteira para a gente, né, assim, acompanhando esse legado dele, mas ele teve que anunciar coisas tristíssimas como a morte de Ayrton Senna. Você acompanhava a Fórmula 1? Ele era também ligado a outros esportes, né, boxe, por exemplo. Esses outros esportes, você chegou a acompanhar o Léo Batista performando, narrando, contando as histórias, ou você ficava mais ali no seu campo, no futebol? Acho que você não está me ouvindo. Está me ouvindo, Cafu? Opa, tô. Agora sim.
Eu queria te perguntar o seguinte, você me ouviu? Ouvi. Então, por favor. Então, que eu não entendi que a pergunta era para mim, me perdoa. Imagina. Só, Arthur, um abraço enorme, um prazer enorme falar com você também. E você falou uma coisa que é verdade. O Léo, ele é exemplo para todo mundo. O Léo, ele tem que ser exemplo para essa juventude que está chegando agora, para esses meninos mais novos, para essas pessoas que querem fazer jornalismo, querem ser narradores. Realmente, a humildade, a simplicidade dele fez com que ele se transformasse nesse gigante do rádio, no gigante da televisão, no gigante da vida. Tem pessoas que você olha para elas e fala, nossa, essa pessoa tem algo diferente, como você olhar para o Papa e você vê um santo no Papa. Você olha para o Léo e você vê um anjo no Léo, que era isso que realmente ele era e transmitia para todos nós. Eu tive a oportunidade, sim, Marina, de acompanhar a narração do Léo em outros esportes, porque eu sou apaixonado por esporte, eu amo esporte, seja ele que está passando na televisão, eu estou vendo. Então, acordar para nós aos domingos de manhã e ver a Fórmula 1 era praticamente uma tradição, porque antes dos jogos, a primeira competição esportiva que passava na televisão de manhã, ou era o vôlei ou era a Fórmula 1. E eu tive o privilégio de escutar algumas narrações do Léo, narrando as gloriosas vitórias do nosso Ayrton Senna na voz do Léo, que era uma coisa impressionante, que fica marcada e vai ficar marcada para o resto da vida em todos nós. Então, todos os esportes que eu tinha a oportunidade de acompanhar e escutando a voz do Léo Batista ainda, pra gente era uma coisa assim, parecia, sabe, era uma música que cada dia que passava ia tocando e você ia vendo que aquela música ia te trazendo algo de positivo. Acho que era isso que o Léo passava para todo mundo. Cafu, que bacana você participar dessa homenagem ao Léo Batista aqui. Te agradeço demais, agradeço da Pieve também. Né? A nossa solidariedade à família, certamente num momento triste, mas sabendo que ele deixou aí uma história linda para ser contada, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Agradeço demais aos dois. É verdade, ele deixou uma história linda, uma história marcante. O Léo é uma pessoa que você não via tristeza no rosto dele, você não via o rosto dele que não fosse um rosto alegre, um rosto feliz, mesmo quando passava uma notícia triste. Fazer aí meus sentimentos a toda a família, que o Papai do Céu possa abençoar todos que ficaram, mas lembra que essa pessoa que está aí é uma pessoa que trouxe felicidade e alegria para todos nós e vai trazer para o resto da vida. Nós somos muito gratos ao Léo. Obrigado pela oportunidade de prestar essa homenagem a ele. A gente que agradece. Beijo aos dois. Muito obrigada. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta tem a cobertura especial da libertação das mulheres que estavam em Gaza e ainda mais. O coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, lamentou a morte de Léo Batista e relembrou o último encontro dos bastidores. Vamos acompanhar? Recebi com muita tristeza, né, a notícia de falecimento do Léo Batista. É um dos grandes do futebol, um dos grandes narradores, né, do futebol brasileiro. Quem não se lembra do Fantástico, os gols do Fantástico, né? Tive o prazer de conhecê-lo muito de perto, num programa lá na Sport TV, nos camarins. Ficamos conversando 1 hora. Um cara que tem muitas histórias, um cara do bem. Aprendi muito com ele. Vá com Deus, meu amigo. Vamos conversar agora com o jornalista Sidney Garamboni, que vai contar mais histórias pra gente. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui junto com o Arthur da Pieve nessa nossa cobertura, né? Nessa despedida difícil de Léo Batista. Eu queria que você contasse para a gente, Garamboni, um pouco mais das suas histórias. O Léo Batista, ele gostava de dizer que esse sucesso dele é porque tem gosto e tem treino. E ele teve tudo isso, né? Foi um sucesso, deixou um imenso legado aí ao jornalismo brasileiro. Oi, Marina, da Pia. Pois é, porque nesses momentos a gente acaba lembrando muito o que o Léo Batista fez, né? Desde de noticiar o suicídio do Getúlio Vargas, aos gols do Fantástico, como o Muricy há pouco falou. Mas é legal a gente falar um pouco também de como é que era ele atrás das câmeras, né? É isso que o Muricy falou. Ficamos conversando 1 hora. Era exatamente isso, né? O Léo Batista às vezes te pegava e aí começava a conversar. Ele tinha uma vitalidade absurda. Então você estava assim no seu terminal, né? Escrevendo lá, batendo alguma matéria e tal. E aí ele chegava, ele brincava, ele sempre falava, ô, Scaramboni! Porque ele fazia uma brincadeira, porque teve um músico nos anos 40 e 50 chamado Scaramboni, e como o meu sobrenome era Garamboni, ele brincava com isso. Ele se agachava assim, sabe, do lado, botava a mãozinha assim na mesa, e ficava de cócoras praticamente, assim, conversando com você,
Isso assim, com 90 anos de idade. Eu falei, seu Léo, você vai machucar o joelho aí? Não, tô bem. E começava a conversar e tal. E do ponto de vista jornalístico, ele era muito rigoroso, né? Ele era um cara que você escrevia um texto para ele ler, ele olhava e falava assim, isso aqui tá errado. Essa pronúncia tá errada. Eu não vou falar, não é assim que se fala esse nome. Então ele realmente, assim, era muito cuidadoso, né? Então era um professor, digamos assim, pra gente, porque ele não ia gravar uma coisa que tivesse errado, não ia gravar, entendeu? É a minha voz que tá aí em jogo e tal, não quero nem saber. E ao mesmo tempo, ele tinha esse lado assim que as pessoas brincavam como se fosse um lado mal-humorado, no sentido de vou reclamar, então não vou gravar, e gravava tudo. Você sempre achava que ele não ia gravar, não ia conseguir, ele entrava na cabine e gravava tudo perfeitamente. Mas, na verdade, ele era muito gaiato, muito gaiato. Eu me lembro que uma vez ele chegou, quando eu era editor-chefe do Globo Esporte, ele chegou com um calhamaço assim, de texto. Eu falei, o que é isso, seu Léo? Não, umas historinhas aqui que eu faço. Como assim? Então era o seguinte, ele pegava por exemplo, algum ditado, né? Quem não tem cão, caça com gato. E aí ele escrevia um texto, da Pica, escritor, vai se divertir com isso, um texto de 3 páginas, explicando que é a história de um gato, de um cachorro, de um caçador, não sei o que, e no final ele falava assim, e é por isso que quem não tem cão, caça com gato. Então, assim, ele criava todo um enredo para poder fazer o trocadilho no final, né? Não, ainda vou escrever um livro sobre isso e tal, mas não escreveu, não teve paciência e tal. Então, assim, eu vejo o Léo Batista como uma referência jornalística, ao mesmo tempo como uma figura, tem a história da voz marcante do Léo Batista, uma figura muito marcante. Quando ele entrava na redação, quem já conhecia falava, ih, lá vem o seu Léo. Pelo amor de Deus, me pega hoje não, seu Léo. Mas quem não conhecia o seu Léo, ficava do lado, entendeu? E ouvindo as histórias. Então, assim, é uma perda muito grande, mas ao mesmo tempo é uma referência que fica, né? Porque muita gente conhece Léo Batista por esse Brasil, né? Bastidores saborosos, e tem mais que eu sei, que tem uma foto. Você vai explicar pra gente que foto é essa, sua com o Léo Batista. Conta mais, Garamboni, vamos ver se a gente... Aí, ó, a foto está no ar já. Pois é. Vocês estão vendo esse gatinho aí do lado, ali, no lado do Léo Batista? Isso foi o seguinte, tinha um núcleo de humor durante as Olimpíadas, que era o Isso Aqui é Paris, que era que a gente fazia piada e brincava com as Olimpíadas de Paris, né? Já era um trocadilho e tal. E na última semana, tinha um programa chamado Central Olímpica que tinha um gato, que era o Petit Gâteau, que já era um trocadilho, né? E aí a gente arrumou um outro gato e falou assim, pô, seu Léo, é o seguinte, a gente está querendo fazer uma piada com Marcelo Adnet, em que já que você contracenou com a Zebrinha quando era criança, você não quer vir aqui, não? Mas o que vocês querem fazer? Eu não sou palhaço. Não, então. Seu Léo, vai ser o Léo Gatista. E aí, nossa senhora, aí ele falou, questão de palhaçada, eu não vou fazer isso não. E aí, claro que ele foi, que ele fez, gravou essa participação, ele brincando com o Léo, a Adnet dublando o gato, né, o Léo Gatista, e ele contracenando com o Léo Gatista. E aí você vê essa foto no final da gravação, todo mundo queria fazer uma foto com ele, né? Então, e aí, depois que a gente fez essa foto, ele começou a contar uma história e tal, da Olimpíada que ele foi cobrir, papapá, e aí foi contando, e todo mundo lá ouvindo. Então, assim, ele era um contador de histórias, gaiato e, ao mesmo tempo, super rigoroso e profissional. E ele no centro da foto ali, ao lado do Petit Gâteau, né, Garamboni? Eu estava ouvindo o Garamboni aqui, Dapi, com essas histórias que ele contou pra gente, né, com toda essa dinâmica, essa vida que Léo Batista tinha, né, aos 92 anos, ainda muito, muito ativo, né, muito perspicaz. Lembrando aqui, a gente mostrou no Conexão Globo News a entrevista que ele deu, quando a Leilane foi chamar o intervalo, ele, não, peraí, posso ficar mais? É isso que você falou, né, gostava de conversar, gostava de botar o papo em dia. Então, eu queria que você contasse mais pra gente também, Dapi, das histórias que você tem aí, que ninguém sabe ainda, com o Léo Batista. Marina, boa tarde, Garamba. Ouvindo o Garamba falar sobre esse texto do Quem Não Tem Cão, Caça com Gato, eu imaginei que na era da internet, daqui a pouco, isso vai aparecer como a origem do ditado popular, né? Porque as coisas vão se embaralhando. Então, Léo Batista contribuindo para o folclore da língua brasileira. Né? Essa coisa dele atrair atenção e buscar atenção e atrair, isso era muito notável. Quando entrava numa redação e tinha uma rodinha em torno
ele. Eu fiz parte das rodinhas lá no Sport TV em várias e várias manhãs. Que ele chegava, começava a contar a história do interior de São Paulo, quando começou, daquela ocasião assim, daquela ocasião assado. E essa rabugice, entre aspas, né, que as pessoas mencionam, eu me vejo muito nela, para dizer a verdade. Mas tem uma coisa meio, sei lá, talvez vocês também, uma coisa meio italiana de ficar resmungando e fazer as coisas e rindo, e ser gaiato, e topar o trocadilho, e topar a brincadeira, que ele começou a trabalhar muito cedo, o pai era pedreiro, né? Então ele teve que trabalhar ainda criança, ele e a irmã dele. Então ele coleciona histórias desde muito cedo. E colecionar histórias é uma coisa, saber contar as histórias é outra. Tem gente que tem ótimas histórias e não consegue passar adiante. O Léo conseguia passar adiante qualquer história que ele contasse e ficaria engraçado. Vou dizer que se ele lê a escalação de time de futebol, lesse uma escalação de time de futebol, dependendo de como fosse aquilo seria engraçado. Pensa na Zebrinha. A Zebrinha era uma coisa, coluna 1, coluna do meio, coluna 2. Isso com a voz dele, junto com os dados da rodada, com os resultados da rodada, isso tornava engraçado um quadro que durava, sei lá, 5 minutos de tela, é bastante tempo. Então ele tinha a voz, as histórias e a capacidade de contar as histórias. Só ele narrando essa Zebrinha, né? Que ficou tão marcada. Lins voltou aqui para conversar com a gente, participar dessa despedida. Isso aí rapidinho, não podia perder a chance também de jogar uma para o Garamba também aí. A quem eu dou uma boa tarde. Pois é, Garamba, misturando um pouquinho do que o Davi vem falando aí com algumas outras informações, tinha essa rabugice ou ranzinzice falsa do Léo Batista, porque por trás ele era um cara engraçado mesmo, por mais que tivesse quem se espantasse no primeiro momento, podia achar ele meio mal-humorado, e tinha também uma espécie de uma falsa modéstia, né? A gente viu naquele trecho de entrevista que a gente exibiu aqui, com a Leilane ali perguntando para ele, Léo Batista deixou claro ali que quem botou o Cid Moreira, quem ajudou o Cid Moreira a gravar a Bíblia e ganhar muito dinheiro com isso depois, foi ele, Léo Batista, né? Isso tudo faz parte desse folclore. Agora, tem coisa que não é folclore, que é a realidade, mas parece que é coisa de ficção. Léo Batista, 1954, um jovem locutor na Rádio Globo aqui no Rio de Janeiro, desce para tomar um café, quando recebe a notícia do jornalista da rádio que estava lá no Palácio do Catete, o suicídio de Getúlio Vargas, e dá essa notícia na Rádio Globo. 50 anos depois, 1994, quando é confirmado oficialmente a morte do Ayrton Senna, quem dá a notícia também é Léo Batista. Ou seja, isso foi em 94, já estamos em 2025. Portanto, olha o tamanho da carreira desse homem e com essa falsa modéstia e com essa ironia ranzinza, ele de fato é um pedaço importante do jornalismo brasileiro, né, Garamba? Com tranquilidade, sem nenhuma um elogio exagerado nem nada não. Ele por mais que ele rejeitasse, por mais que ele brincasse com isso mesmo, mas é. E isso é uma coisa muito interessante, muito bacana da gente relembrar, né? E enaltecer nesse momento. Não, exato, Lins, porque assim, ele atravessa, né? Ele atravessa a história brasileira testemunhando e narrando, né? Até, como você falou, você pegou Getúlio Vargas, Ayrton Senna e ele continuou. Se ele não tivesse sido internado alguns dias e precisasse dele amanhã para gravar alguma coisa do Globo Esporte, ele ia lá. Ele ia lá no Jardim Botânico gravar. Ele estava fazendo isso na semana passada, retrasada. E aí você fala, em 54 ele estava anunciando o suicídio de Getúlio Vargas. E ele fala que em 50 ele colecionou figurinha da Copa de 50. Então você vê como é que ele era jovem, né? Quando a gente colecionava álbum de figurinha. Então ele fala, vocês colecionam, eu já colecionava há muito tempo e tal. E entre essa história toda, que ele hoje, né, acabou sendo muito conhecido pelo lado esportivo, mas o passado dele é muito maior do que só a editoria de esporte. Dentro do esporte, ele também foi o cara que narrou muito tempo boxe. E aí ele narrava tanto na TV, como ele também narrou no ringue. Né? Aquela história de levantar o braço de um, o braço de outro, ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo. E sempre com uma entonação própria, né? E você vê que ele tem uma voz, isso é uma coisa legal da técnica que ele tinha, né? Ele não tinha um vozeirão, mas ele tinha uma modulação absurda. Então ele ia narrando um gol, e aí cruzamento na área, Zico, gol, não sei o quê. Então assim, ele fez uma escola da modulação. Então ele meio que acompanhava o lance palavra por palavra, né? E era assim, era inconfundível, né? Então quando a gente queria às vezes uma vinheta, queria uma voz e tal, falou, chama o Léo Batista que não vai ter erro. Ele realmente, assim, ele do ponto de vista profissional era muito, 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 muito sério.
e muito rigoroso também, Lins. Você que trabalha com todo esse espectro internacional da notícia, se você escrevesse um texto para ele que tivesse, como é que faz essa pronúncia aqui? Não é assim, não é assim. Explicava por A mais B e de cabeça falava qual é o cantão suíço desse nome e que está errado falar desse jeito. E ele não falava uma coisa errada, ele falava, é a minha voz que está em jogo, ou seja, era muito profissional, muito rigoroso. Eu acho que um exemplo mesmo, uma escola, né, de narração, de apresentação da televisão brasileira, não só do jornalismo esportivo. Uma digital muito forte, a conversa já está boa e agora a gente se junta também com o Maestro Júnior, que é comentarista da TV Globo, ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira. Obrigada também pela sua participação, por compor nosso time aqui nessa homenagem a Léo Batista. Muito boa tarde. Boa tarde, Marina, Marcelo, Arthur, Garamba. É difícil para a gente, né? O Garamba deve ter convivido muito mais tempo com o Léo do que eu. Eu entrei na casa em 1998 e tive como uma das grandes referências, vamos dizer, porque eu não fiz o curso de comunicação, né? Mas tive professores como Armando Nogueira e como o Léo, principalmente, em referências de conselhos, de dicas, de tudo isso. E o Léo realmente é uma pessoa, e foi uma pessoa, no meu caso pessoal, extremamente importante quando eu iniciava, né? Exatamente nessa outra função na minha vida. Eu acho que tem pouco para acrescentar de tudo aquilo que o Garamba fez, aquela coisa ranzinza dele, mas isso fazia parte já da sua vida, né? Da sua característica, né? Da sua forma de lidar com todo mundo. E o que me chamou muita atenção durante todo esse tempo foi que ele passou várias gerações, né, de jornalistas, né? E ele conseguiu na verdade, ser sempre um destaque, mesmo, né, com cada geração que ele passou. Você imagina, ele começou, eu acho que em 1954, foi o ano que eu nasci, né? E você imagina, né, o tanto de gerações que o Léo passou e sempre se modernizando, né? Sempre conseguindo acompanhar tudo aquilo que o jornalismo teve como desenvolvimento. Eu tenho uma passagem legal, porque quando eu voltei da Copa da França, né, já contratado pela TV Globo e o Sport TV, eu encontrei com ele na redação e ele falou para mim assim, pô, cara, você me arrebentou. Eu falei, pô, Léo, o que eu fiz? Não fiz nada contigo. Ele falou, você me arrebentou em 92. Eu falei, pô, Léo, mas ali eu estava fazendo o meu trabalho, né, que foi exatamente nas finais entre Flamengo e Botafogo. Você tirou, né, o primeiro título que o Botafogo, né, teve. Eu falei, não tem problema, Léo, depois vocês já foram campeões em 95. Ele falou, mas eu não esqueço. Quer dizer, você tem a sensibilidade de saber, né, de como o Léo lidava com as pessoas, né? Ele tinha um lado realmente muito sensível, né, para poder lidar com as pessoas. E agora, há pouco tempo, né, há 2 anos atrás, né, com a morte da Leila, da sua esposa, eu encontrei com ele novamente da redação, ele extremamente triste, e teve uma passagem, né, para mostrar o profissionalismo do Léo como era. O nosso diretor, né, o Renato Ribeiro, contou que foi na casa dele para desejar os sentimentos, todas as condolências, todas aquela coisa, e ele queria trabalhar no outro dia. E o Renato falou para ele, Léo, esquece, espera, vamos esperar a coisa dar uma acalmada, e ele queria trabalhar de qualquer maneira, talvez até uma fuga, né, para fugir do caso da sua esposa. E isso demonstra o profissionalismo, né? Eu me lembro, garoto ainda, com ele aí, fazendo a apresentação das lutas de boxe na TV Rio, se eu não me engano. Quer dizer, ele foi, na verdade, como a gente diz, né, o Léo foi um querido, né, foi aquele tipo de pessoa. As pessoas dizem que a unanimidade é burra, não. Com figuras como o Léo, a unanimidade não é burra, não. Ela é realmente realista de tudo aquilo que quem teve o privilégio, né, de poder conviver com ele durante todos esses anos. Tem mais um outro episódio, Marina. E eu soube durante com a convivência com ele, nesses 20 e poucos anos, que ele gostava muito de cachaça, né? E eu tenho um amigo, né, de Vassouras, que faz uma cachaça com jabuticaba. Aí perguntei a ele, pô, Léo, você já provou cachaça com jabuticaba? Ele falou, não, essa daí eu nunca provei. E eu levei uma garrafinha para ele, e toda vez que eu entrava para fazer uma transmissão, ou fazer um programa, ele dizia assim,
cadê meu combustível? E agora, Léo? Eu não tenho mais o combustível. Combustível até tenho, só não tenho a tua figura para poder te entregar. Pô, história maravilhosa, Júnior. Marcelo aqui agora falando. Marcelo Lins, prazerzão estar falando contigo também, mesmo que seja nessa ocasião, mas como eu estava falando agora mesmo com o Garamba, com o Cafu, é uma lembrança com tristeza e com um sorriso no rosto também, porque era essa figura, meio ranzinza, mas também do bom humor. E isso que você estava falando de unanimidade, eventualmente não ser burra, no caso dele, se for nas redes sociais agora, você vai ver a mensagem do Flamengo sobre a morte do Léo Batista, falando de saudade. Vai ver uma mensagem do Vasco da Gama também e de outros clubes que começam a se manifestar também a partir dessa morte. O Botafogo está homenageando o Léo Batista, que era o time do coração dele. Mas mesmo assim, ele não era associado ao Botafogo. Não era o cara que entrava no ar e a pessoa dizendo, lá vem aquele botafoguense falar, vai falar assim, né? E isso não é simples de acontecer, não. Isso mostra a qualidade do profissional também, me parece, né, Júnior? A isenção, né? A imparcialidade, né? Ele dava as notícias, né, de todos os clubes da mesma forma, né? É lógico que tinha, né, algo diferente quando ele falava do Botafogo, principalmente quando você puxava alguma conversa dos anos 60, dos anos 70, né? De Garrincha, Amarildo, Quarentinha e Zagallo, que aí ele tinha 1000 histórias para contar, porque ele viveu aquilo ali muito mais do que a gente, né? Mas eu acho que essa figura realmente vai ficar eternamente no corações, principalmente do jornalismo brasileiro, né? Por tudo aquilo que ele fez, né? Por tudo aquilo que ele deixou como legado mesmo. O Garamba estava mostrando ali, né, as entonações e tudo isso. E o Luiz Roberto foi muito feliz quando ele conseguiu tirar essa coisa esse adjetivo a voz marcante. E realmente ele será eternamente a voz marcante, né, do esporte brasileiro. Marina, pega licença aqui para jogar esse bate-bola aqui para o Garamba e para o Dapi também. Garamba, minha sugestão é que você comente o que você quiser, mas joga uma pergunta para o Júnior também em relação a esse convívio também. A mesma coisa fica para o Dapi aí, essa porta aberta aí para esse bate-bola ficar ainda mais dinâmico e com homenagens ao Léo. Pois é, o Júnior falou da questão do convívio, né? O Léo Batista, com o tamanho que ele tinha já, o Júnior vai lembrar bem, que era, aliás, 2 Léo, né? O Léo Vergildo e o Léo Batista, que virou Léo também depois profissionalmente. Uma das marcas registradas do Léo Batista era o coletinho, né? Então ele ia para a redação com um coletinho assim. Então, não tira esse coletinho dele e tal, porque levava lá as coisas e tal. E assim, e aí há pouco tempo, ele tinha um gol, ele ia de gol, né? Dirigia ainda, já com 80 e poucos anos e tal. Estacionava lá o carrinho dele, fazia lá o trabalho qualquer e tal, e atravessava a rua, ia tomar café na padaria que tem em frente à Globo no Jardim Botânico, e conversava com todo mundo. Fala, seu Léo e tal, e ficava lá conversando e tal. Então, assim, ele nunca foi, apesar de ser uma estrela, de ser uma referência, ele sempre foi muito acessível. E eu não sei se você sente isso, Júnior, o tamanho que ele tinha e a simplicidade dele, conversar tanto com a gente, colegas de profissão, quanto as pessoas do povo ali na calçada, na padaria, no botequim. Era disso mesmo, dessa convivência, né, com as pessoas normais, a gente pode dizer assim, com o torcedor, aquelas pessoas que tinham muitas vezes curiosidades, né, a respeito do trabalho e tudo isso. E realmente eu nunca percebi qualquer tipo, vamos dizer, de manifestação dele em relação a torcedores. Ele só não gostava quando ele era, na verdade, né, perguntado de alguma situação que não desse muita, vamos dizer, que ele estivesse não muito confortável. Aí ele respondia à altura, até mesmo em função, né, da sua personalidade e da forma como ele sempre teve de agir. A gente recebeu a informação agora que eles vão fazer uma homenagem, né, a Léo Batista, 1 minuto de silêncio, as partidas do Campeonato Carioca. Elas vão ter 1 minuto de silêncio justamente em homenagem a Léo Batista. Eu queria fazer um desafio a vocês três, começando por Dapi, que você tentasse resumir, Dapiev, esse grande jornalista, essa grande pessoa, o seu Léo, em uma palavra e uma frase, aliás, dá para descrever o Léo Batista, o que ele representou, enfim.
Olha, a frase que o Júnior, a quem eu dou boa tarde, lembrou, né, que é a do Luiz Roberto, comentarista da Palavra Fácil, mostra aquela definição de locutores das antigas, né, o comentarista da Palavra Fácil, a voz marcante, no caso do Léo Batista, né, que é a definição do Luiz Roberto, comentarista da Palavra Fácil era o Luiz Mendes, outro colega de trabalho nosso dele. Eu acharia que é a personalidade marcante de Léo Batista, porque a personalidade engloba a voz, engloba esse comportamento, todos esses traços que a gente falou, inclusive da falsa modéstia, né? Aquela coisa, não, Leilane, Miriam, aí estão inaugurando a cabine do Léo Batista no Newton, e aí ele faz com o queixo assim para frente, tipo, mas por que estão me homenageando, como se estivesse surpreso? E tem a personalidade marcante de Léo Batista. Garamboni, por favor. Eu acho que uma boa frase, né, para mostrar o alcance que ele tinha de todas as idades e referências e tal, é que, assim, todo o Brasil já ouviu o Léo Batista alguma vez. Vamos lá, Júnior. Sua frase. Opa. Não, eu estava esperando o Garamba terminar. Eu vou dizer para vocês que ele talvez tenha sido um dos maiores exemplos para narradores e jornalistas, vamos dizer, de quem viveu praticamente por mais de 70 anos nesse mundo. Eu acho que deixa para todo mundo um legado muito grande. E eu, somente um agradecimento especial. Foi um exemplo para mim, né, que comecei essa função há algum tempo. Só gratidão, né? E que ele agora possa estar muito bem junto com a dona Leila lá em cima. Que histórias, né? A gente já conhece todo o histórico, o profissionalismo dele e agora a gente soube um pouco mais, né, da vida dele, do convívio nos bastidores. Então, a gente agradece muito essa conversa. Foi engrandecedora e uma linda homenagem a Léo Batista. Muito obrigada. A gente vai fazer o intervalo. Desculpa, por favor. Foi campeão da Libertadores antes de subir aos céus. Isso. Caramba, e ele me perdoou por causa de 92 depois, viu? Tava com a alma lavada agora, Botafogo campeão, né? Obrigada, gente. Beijo. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco vamos voltar com a cobertura da morte de Léo Batista e também a libertação das mulheres que estavam sob o poder do grupo terrorista Hamas no acordo de cessar-fogo em Israel. Rapidinho.